vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os 3 tipos de início musical. Ou seja, as 3 diferentes classificações que existem para o início, para o tipo de início que uma música ou uma frase musical pode ter. Essa é uma classificação, sobretudo, rítmica, ou seja, não é uma questão de nota, de altura, né, de tonalidade, não é uma classificação que pensa assim, se começa em dó é um início, se começa em ré, se começa na tônica, não é isso que importa. É uma questão de ritmo, ou seja, de como aqueles sons vão se articular. E mais especificamente, essa classificação do tipo de início, ela leva em conta a relação entre a articulação dos primeiros sons, do primeiro som da música, e o início do primeiro compasso. Como assim? Vamos entender isso na prática falando do primeiro tipo de início, que é o início chamado tético. Se a gente quiser decifrar um pouco o significado disso através da palavra, tête, não sei se é assim que se fala, o jeito certo, mas tête é cabeça em francês. E o início tético é justamente aquele que começa na cabeça do primeiro compasso, na cabeça do primeiro tempo, do primeiro compasso da música. A gente vai ver que existem outras possibilidades. Eu escrevi para cada um exemplo, então vamos ler esse ritmo aqui. Eu botei tudo Fá, mas só hipotético. Vamos só pensar no ritmo. Então eu vou contar 3, 4, né, os 2 tempos aí pra gente se preparar e a gente ataca aqui. Então o início tético vai ser assim. 3, 4. Tá, 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 tá. Eu li o trecho todo, mas no fundo o que importa é o início, tá bom? Aqui é uma coisa só para ser um exemplo mesmo. Então, reparou como o primeiro som foi atacado exatamente na hora que começou o primeiro tempo? 3, 4. Tá, tá, tá. Sentiu? Como é muito na cabeça, é muito cravado, esse é o início tético. Agora vamos falar do próximo. O segundo tipo de início se chama início anacrústico, ou, para resumir, anacruse. É o termo que a gente usa mais normalmente. E em que ele consiste? É um tipo de início em que o primeiro som acontece antes do primeiro tempo do primeiro compasso. Mas como isso é possível? É literalmente como se esse primeiro som acontecesse numa espécie de compasso zero, né? A sensação, acho que vale fazer essa analogia, é como se fosse o saque do vôlei, que não sei se você já jogou, já assistiu o vôlei, mas né, quando vai começar a jogada, a pessoa joga a bola e aí, faz o saque de fato. Só que tem essa preparação, né? Que rola uma antecipação, uma suspensão que vai entregar para essa tacada. Minha performance aqui deve estar ótima no vôlei, né? Mas enfim, a ideia da anacruse é semelhante a essa do saque, dessa jogadinha que a gente dá antes do saque. Porque quase sempre ela vai ser um som, ou pode ser mais de um som, mas uma ideia muito curtinha que vai entregar a gente para esse primeiro tempo, que é de fato o tempo forte do primeiro compasso. Vamos cantar, né, ler o exemplo para sentir isso na prática musicalmente e não só no vôlei. Então, repara o que vai acontecer. Eu vou contar aquele 3, 4 de novo e vou atacar antes da cabeça. 3, 4. Tá, 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 tá. Tinha pausa aqui no final, né? Reparou como o primeiro som foi aqui? Tá, 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 tá. Como é só uma puxadinha ali, pequena, é realmente só uma ideia de entregar de bandeja ali essa coisa que realmente é o tempo forte, que seria esse som aqui, a gente realmente faz isso acontecer num espaço hipotético antes do primeiro compasso. Tanto é que, se a gente fosse fazer uma contagem de compassos aqui, né, nessa nossa partitura, o compasso 1 começaria realmente só aqui. E aqui seria o compasso 2, né, nossa peça de 2 compassos. E isso aqui não entra na contagem. Não é, a gente não costuma falar muito compasso 0, mas a gente fala na cruze do compasso 1, por exemplo, né? E repara o seguinte, olha só que curioso esse fenômeno que acontece com a anacruse. Sempre que uma música tem um início anacrústico, ou enfim, tem uma anacruse,
que acontece esse fenômeno aqui do compasso zero ali, né, com uma ideiazinha antes do primeiro tempo do primeiro compasso, a gente compensa no final essa quantidade de tempos ou de frações de tempo, né, que foram usadas já aqui na Anacruze. Então aqui, já que eu estou em 4x4, essa colcheia dura meio tempo, né? Meio T de tempo, né? No último compasso, eu vou ter meio tempo a menos. Pelo menos isso é o que se faz na teoria, né? Na prática, aqui é uma pausa, a gente nem vai perceber essa diferença, mas na teoria a regra é essa. O que você bota aqui é como se você tivesse tirado daqui em termos de tempos, né? Da matemática dos tempos. Então aqui eu tenho 2 tempos mais 1 tempo e meio, 3,5 tempos, né? Que seria um compasso incompleto dentro do nosso contexto aqui de 4x4. Mas é justamente um meio tempinho que foi pego emprestado ali para a Anacruze, a matemática aí da contagem, para a conta bater no final. Da mesma forma, se essa Anacruze aqui durasse um tempo, poderia ser 1, 2, 3, tá, né? Eu fiz um tempo inteiro, com uma articulação, mas foi um tempo inteiro, eu compensaria um tempo inteiro aqui no final. Mas, no geral, vou falar disso também com mais detalhe daqui a pouco, a Anacruze costuma ser, quase sempre, para não dizer sempre, um trecho bem pequeno, de no máximo um tempo e uns quebradinhos, porque senão a gente já começa a ter uma sensação que tem mais a ver com o próximo tipo de início que a gente vai falar agora. O terceiro e último tipo de início musical é chamado de início acéfalo. Acéfalo quer dizer sem cabeça, né, sem cérebro, sei lá, e é justamente isso que acontece musicalmente. Que o início acéfalo é aquele em que o primeiro tempo do primeiro compasso tem uma pausa. Você não tem Anacruze, né? Seria um início supostamente estético, ou seja, supostamente na cabeça, em termos da contagem de compassos, só que quando você vai atacar, tem uma pausa. E isso normalmente gera um efeito de surpresa. Ó, você consegue ver aqui, né, graficamente, mas vamos ler, vamos cantar esse ritmo pra gente ter a sensação. 3, 4. Tá, 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 tá. Enfim, o importante aqui é o início, né? Sentiu como tem uma surpresa ali, uma espécie de susto que acontece? Vou ler de novo. 3, 4. Tá, 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 tá. Percebeu como a gente se antecipa para chegar com tudo na cabeça do primeiro tempo, do primeiro compasso? Nossa, momento de mais assento, né, pé no chão possível, e tem uma pausa. É um início muito interessante por causa desse efeito inusitado, né, que ele gera. Vou reforçar um pouco aqui diferenças entre Anacruze e acéfalo. Por quê? Muita gente acaba meio que confundindo os dois, porque de alguma forma, tanto a Anacruze quanto o acéfalo, eles têm um compasso que não está completo de alguma forma, né? Aqui eu começo com essa coisa que não é nem contada nos compassos e é só esse primeiro sonzinho que me entrega ali depois o acento no primeiro tempo. E aqui eu tenho um compasso, mas que começa com uma pausa. E aí tem gente que pensa assim, mas se eu botasse uma pausa aqui de 3 tempos, não seria um Anacruze? Mas, então, tem diferenças teóricas e práticas entre a Anacruze e a acéfalo. Vamos começar pelas diferenças teóricas. A diferença teórica é o que a gente, na verdade, já debateu aqui, né? São, de fato, graficamente e conceitualmente diferentes, né? A Anacruze é realmente um som que é atacado antes do primeiro tempo do primeiro compasso, e isso é escrito como realmente algo que não entra na contagem, que antecede mesmo ao compasso 1, que começa aqui, né? E o acéfalo, isso não acontece.
eu não tenho esse compasso zero, esse momento antes do primeiro compasso, independente de quantos tempos ele dure. Eu tenho compasso 1 completo, com a diferença de que o início dele é uma pausa, e aí isso gera esse efeito muito específico de você não atacar no primeiro tempo. Mas percebeu que é diferente? E em segundo lugar, talvez até mais importante, tem as diferenças na prática, na sensação que cada coisa gera. Porque a Anacruze, ela traz muito mais aquele efeito que eu mencionei, né, que eu atuei aqui do saque do vôlei, da coisa de que você prepara e aí a ideia, assim, pra valer começa mesmo no primeiro tempo, né? Mas eu tenho já uma coisinha que prepara o caminho. Pam, pam, né? Pam, pam. A nota forte é no pam, só que tem o tam, tam, que dá um charmezinho. Essa entregada luxuosa ali, né? A pessoa que levanta a bola pra você sacar na cabeça do primeiro tempo. Já o início acéfalo, ele tem uma sensação completamente diferente. Eu não sinto o acéfalo como uma coisinha que me faz afirmar o primeiro tempo. Muito pelo contrário. O primeiro tempo tem uma pausa. E não tem nada antes dele. Eu tenho uma sensação de engasgo, de susto, né? Porque a gente espera muito um som sendo atacado na cabeça do primeiro tempo, do primeiro compasso. É aquela coisa, 3, 4, tá! É isso que a gente normalmente espera ouvir, né? Tético. Só que aí o acéfalo vem lá, 3, 4, 1, tá, tara. O 1 é o momento do acento forte, a gente ainda sente que ele existe, só que o som é como se ele tivesse meio que... As metáforas hoje estão ótimas, né? Como se ele tivesse meio que comprimido e aí... tá! 3, 4, tá, tá. 3, 4, 1. Pararapapá. Certo? A gente tem uma sensação completamente diferente. Para além do que a gente vê no papel, ou no quadro, ou fala sobre na teoria, certo? É uma questão muito rítmica mesmo, como eu falei que era, né, essa classificação. Na prática também tem outro ponto. A Anacruze, por ser essa ideiazinha que acontece ali só para entregar o primeiro tempo, ela normalmente vai ser uma ideia pequena, como eu falei, né? Vai durar no máximo um tempo e um pouquinho, às vezes pode durar mais, mas no geral não, porque senão a gente já começa a ter praticamente um compasso inteiro ali. Da mesma forma, no acéfalo, quase sempre essa pausa que tem na cabeça do primeiro tempo, do primeiro compasso, não vai ser uma pausa gigante. Não vai ser uma pausa de 3 tempos aqui, por exemplo. 3, 4, 1, 2, 3, taratá. Aí eu já senti uma Anacruze, certo? Claro que você pode topar alguma vez com um caso que esteja escrito assim. Começa com uma pausa de 1 milhão de tempos e aí uma puxadinha, mas no geral não é o que acontece. Mas é isso, pessoal. Esses são os 3 tipos de início. Como você pode ver, eles têm muitas características, são muito diferentes um do outro realmente, mas a gente vê que as diferenças são bastante identificáveis, principalmente à medida que você vai ouvindo, lendo exemplos, praticando, isso vai se tornar ainda mais sensível para você, literalmente, né, no seu corpo, na sua percepção rítmica e não só de olhar para o papel e ver, aqui começou assim, assado, né? É legal juntar essas duas coisas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no nosso canal, a gente posta toda semana alguma dica como essa de teoria musical, ou então resolvemos questões de vestibulares de música. E se você quiser que a gente resolva uma questão de uma prova de música, ou fale sobre algum tema de teoria musical, deixa pra gente nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de produzir esse vídeo atendendo a sua questão. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo.